Deus seja em eterno glorificado. Primeiramente, eu gostaria de saudar aos inscritos do canal e a todos aqueles que ouvirem esta mensagem da Palavra de Deus, da infalível Palavra de Deus, esta manhã. Irmãos, eu tenho alguns irmãos que pediram para mim falar a respeito dos livros apócrifos. Então, eu tenho livros apócrifos, só que não estão aqui comigo. Eu poderia baixar aqui no meu aparelho, mas o meu aparelho não está muito bom. Então, assim que esse livro apócrifo não está aqui comigo na minha casa, eu vou buscá-lo. E assim que estiver na minha mão, é meu o livro, com diversos livros, eu vou entrar em algum assunto referente a um vídeo que eu fiz. Então quero deixar aqui uma pequena explicação sobre isso. Também, irmãos, eu gostaria de pedir para os irmãos que os irmãos olhassem o sininho, irmãos, o sino, sabe? O sino de notificações, porque se vocês virem o vídeo, no momento que vocês estiverem vendo o vídeo, ali vai aparecer aqueles que já estão inscritos. Vocês vão no sininho que está escrito todas e vão lá e, por favor, por gentileza, apertem. Porque eu sei que muitos estão recebendo, mas alguns não estão recebendo. Eu percebo, por isso que eu estou mandando às vezes eu mando no WhatsApp, às vezes eu me sinto um pouco evasivo, assim, aqui invadindo a privacidade dos irmãos, né? Quer ficar mandando vídeo no WhatsApp. Peço que os irmãos me perdoem, porque eu, às vezes, distraidamente, mando 2 até 3 vídeos repetidos. Então nisso os irmãos tenham piedade de mim e me perdoem no amor de Jesus Cristo, irmãos, porque realmente não é que eu faço isso, é porque eu fico preocupado que talvez os irmãos não tenham recebido o vídeo. Sei que o meu canal não é de muita relevância e peço que os irmãos me ajudem a divulgar o meu canal, por favor, no amor de Jesus Cristo. É o que eu peço para os irmãos. E quero agradecer a todos e dizer que já orei e já pedi a Deus por todos vocês essa manhã também. Pode ter certeza que a oração já chegou no céu. Mesmo assim, irmãos, eu estou aqui sentado, né? E Deus não vai olhar a minha posição para ouvir a minha oração. Eu sempre oro ajoelhado, mas para que fique fácil os irmãos me verem aqui, eu vou fazer uma pequena oração, embora já orei, mas vou apresentar a todos vocês, orando uma oração que parece tão simples, irmãos, mas que tem um grande valor, porque foi ensinada pelo Mestre. Então quem sentir, recline a sua cabeça, porque o importante não é apenas de dobrar o joelho, irmãos, mas é dobrar o nosso coração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém e amém. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, agora é um momento muito importante que eu quero passar para vocês o que Deus tem me colocado, irmãos. E gostaria que vocês prestassem bastante atenção e, se possível for, ficassem até o final do vídeo, ok, irmãos? É o que eu rogo para os irmãos, que eu peço para os irmãos. Se for possível, os irmãos fiquem até o final. Nós vamos ler, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, irmãos, em 3 de 1 João, apóstolo, primeira epístola do apóstolo João,
no capítulo 3. Mas nós vamos ler a partir do versículo 12. Certo, irmãos? Capítulo 3 da primeira epístola de João, apóstolo, a partir do versículo 12. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos, somente até aqui, até o versículo 16, do versículo 12 até o versículo 16, de 3, do apóstolo João, primeira epístola. Então, irmãos, percebemos que o fundamento desta obra, da obra que somos cada um de nós, a igreja viva, a igreja que não depende, irmãos, de um prédio, de um CNPJ, de uma placa, mas de uma igreja que às vezes está lá no deserto, se reúne nas cavernas, como em alguns países está acontecendo. A igreja que às vezes se reúne em porões por causa das perseguições. A igreja que muitas das vezes, irmãos, elas são domésticas, porque existem países que já não podem mais nem levar a Bíblia, nem entrar com a Bíblia. Os irmãos podem ter certeza disso, que eu estou falando com bastante conhecimento de causa. Então, irmãos, nós entendemos que a verdadeira igreja de Cristo é aquela igreja que pratica o amor. Não quer que ninguém fique no pecado. E a verdadeira libertação de alguém, irmãos, não é que aquela pessoa venha perecer ou que nós desejamos que ela morra para libertar alguma coisa. Não, nós não podemos desejar, porque está escrito aqui que aquele que aborrece o seu irmão já no coração homicida, mesmo que aquele irmão seja fraco, errante e até mesmo espancador, até mesmo dado a bebida forte, a nossa obrigação como cristãos é orar para que Deus o liberte, irmão. Para que Deus tenha misericórdia daquela alma, porque Deus tem meios de libertar. Deus tem meios. Agora, se o Senhor tem algum plano, não compete a nós falarmos, irmãos. Porque nós não somos pregadores da maldade, mas nós temos que ser pregadores do amor de Jesus Cristo, cujo amor de Cristo, irmãos, Ele faz com que nós, irmãos, tenhamos piedade até mesmo daqueles que estão contra nós. Este é o verdadeiro amor de Cristo. Vocês acham que o Senhor Jesus Cristo, na hora que ele estava sendo crucificado, ele não podia, irmãos, chamar uma legião de anjos e destruir todos aqueles homens? Mas ele não veio para isso, irmãos. Uma vez o Senhor Jesus, irmãos, estava a caminho de Jerusalém e teve que passar por Samaria. Samaria era uma cidade, irmãos, que os samaritanos não tinham muita comunhão com os judeus. E os discípulos do Senhor entraram, os apóstolos, alguns, não sei quantos que foram, mas alguns dos apóstolos foram ver se tinha ali uma pousada para que eles pudessem passar aquela noite ali. E quando chegaram ali, irmãos, a resposta foi negativa, porque eles viram que aqueles que estavam ali, que estavam indo pedir a pousada, tinham o semblante de quem ia para Jerusalém.
Então um deles disse que não ia dar posada, que ali não tinha lugar nenhum para eles. Eles voltaram um pouco revoltados, porque foram desprezados e mandados embora. E chegaram até o Senhor Jesus, irmãos, e falaram: Mestre, eles não quiseram nos receber. O Senhor não quer que nós façamos como Elias, que peça que caia fogo do céu? O Senhor falou: não, vós não sabeis de que espírito sois, de que espírito eu sou, de que espírito sois. Eu não me recordo bem, eu não estou aqui, não premeditei para ler essa palavra. Às vezes a gente lê e dá uma relida, se aprofunda mais na leitura, mas hoje eu senti de ir diretamente nesse assunto e não foi aberto aleatoriamente, me veio esse assunto claramente na minha memória e eu senti de ler esse assunto tão magnífico, irmãos. Uma demonstração de amor. Nós podemos ver que Caim, ele desejou a morte do seu irmão, porque ele era do maligno. O maligno quer a nossa morte, irmãos. Por quê? Ao invés de converter uma pessoa que está às vezes no vício, nas drogas, às vezes até dentro de uma instituição e dá problema dentro da instituição, é claro que o maligno, irmãos, não quer que aquela pessoa se recupere. Então ele deseja que ela morra. Porque se ela morrer, ela não vai ter recuperação, irmãos. Então tenhamos cuidado com certas pregações que ouvimos de pessoas que, infelizmente, irmãos, nós não podemos julgar ninguém, mas infelizmente não tem aquela compreensão, ainda que são mais velhos que nós, mas não tem aquela compreensão ainda, não abriu a sua mente a respeito, irmãos, do amor de Cristo. Não é porque o Senhor Jesus Cristo é amor que Ele vai permitir que a pessoa peque, fique pecando e Ele vai perdoando. Não é isso, irmãos, que eu quero dizer. Eu quero dizer que o Senhor Jesus Cristo não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se converta. Como eu vou pregar aqui que Deus vai matar alguém, vai mandar alguém para o cemitério? Isso aí, irmão, é antibíblico. O Senhor nunca fez isso. Ah, mas no Velho Testamento, irmão, o Velho Testamento é uma coisa. O reino de Deus no Velho Testamento, a promessa que havia para eles lá, eles iam herdar uma terra que chamava Canaã, simbolizando já a outra Canaã que nós estamos aguardando, em que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Messias, venha do céu em nuvem de glória arrebatar a sua igreja para nós podermos habitar na nova Jerusalém celestial. Então as coisas da antiga aliança foram todas e devem ser respeitadas por nós. Nós não podemos desrespeitar o que foi escrito, porque são sombras daquilo que está acontecendo hoje, irmão. Ficou como sombra. Então, por isso que nós dizemos que cremos na inteira Bíblia como a infalível palavra de Deus, independente de algumas interpretações que não vão, irmão, fazer com que nós descremos nela. Mas o nosso sentimento tem que ser o mesmo de Cristo. Se não há o sentimento de Cristo em nós, nós podemos errar, cometer grandes erros, irmãos. Porque o Espírito de Deus, ele é pureza, é santificação. O Espírito Santo de Deus, ele é santificação, ele vem para limpar, para lavar. E que esse sangue puro carmesim possa nos lavar todo dia da nossa vida. E que nós possamos ter na nossa oração, irmãos, uma oração para que Deus possa limpar, irmãos, as almas e não destruir ou matar alguém. Quando você ouve isso, você percebe, irmão, que aquela pessoa está influenciada por alguma coisa ou está irritada. Agora, logicamente, ontem eu gravei um vídeo falando a respeito de irmãos que jogam os outros, que não atendem os outros. E eu falei, porque Deus me deu de falar, toma cuidado, porque o Senhor, Ele vai julgar a todos, inclusive a mim. E não é mentira isso. Eu não desejei o mal daqueles que estavam não ajudando o irmão. Muito pelo contrário, eu alertei para que eles ajudassem. Uma coisa é você repreender, exortar,
Uma coisa é você dar um ensinamento, uma coisa é você falar, olha, cuidado, Deus não está se agradando, arruma a tua vida, Deus quer te libertar. Outra coisa é você condenar. Deus não nos colocou para condenar, irmãos. Deus nos colocou para semear a semente do Evangelho. E a semente do Evangelho não é uma semente de ódio, de discórdia, de separação, de transtorno, e que faz a pessoa ficar com depressão, com medo, com temor. E um pregador dizer que tem medo de Deus. Irmão, quem tem medo não é perfeito em caridade. A palavra de Deus diz que nós devemos temer a Deus. Temer é muito mais do que ter medo, irmão. O medo paralisa. O medo, tem pessoas que quando têm medo de alguma coisa, elas ficam inertes, elas não conseguem nem correr, nem sair do lugar, porque o medo paralisa. Isso é cientificamente aprovado. O medo aterroriza. O medo, irmãos, ele faz com que nós até percamos o nosso controle do nosso organismo. Os irmãos estão entendendo? Por causa do medo. O temor, ele nos dá respeito, reverência, e ele faz nós respeitarmos mais, obedecermos mais, humilharmos-nos, faz nós nos rebaixarmos, sermos submissos, dizer, perdoa-me, Senhor, eu não devia ter falado, eu errei. É claro que nós somos suscetíveis a ter medo também, mas nós devemos, do nosso Deus, ter respeito, reverência, temor. Imagine um filho com medo do pai. O pai chega em casa, o filho se esconde debaixo da mesa. Por quê? O pai chega em casa, o filho entra lá no armário, fecha a porta. Não fala para o pai que eu estou aqui. Ou finge que vai dormir. É porque ele sabe que o pai dele é violento. Que o pai dele, se souber alguma coisa que ele fez errado, já vai pegar o chicote ou uma cinta. Antigamente era assim, irmãos. Hoje ainda tem a lei que defende as crianças, mas no passado, quem já foi da minha idade, quem já é da minha idade ou até mais velho, sabe? Também uma palmadinha não vai fazer mal para ninguém, mas infelizmente existiam pais, irmãos, que eles faziam excessivamente mesmo, que faziam até que o filho tinha revolta depois, de tanto que batia no filho. Suscitava a ira do filho, a ponto do filho não ver a hora de ficar de maior para sair de casa, até fugia de casa. Eu conheci um caso, irmãos, de um irmão que ele era lutador, e quando ele pegava o filho dele para bater, irmão, dizem, eu não cheguei a ver, mas disse que não era fácil. Uma vez o filho fugiu de casa porque tinha medo do pai. Mas o pai, quando é um pai de respeito e que quer ensinar o filho, mesmo que o filho fez uma coisa muito grave, ele chama o filho, põe o filho na cadeira, agora nós vamos conversar. Você fez isso, 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 isso e isso, e eu não quero que você faça. Então ele vai ensinar o filho, talvez até com uma rigidez, talvez até com uma certa autoridade, assim, porque ele é pai, e o filho, vendo aquele conselho, muitas das vezes há uma transformação. E quando o filho cresce, já ouvi isso, irmãos, se não fosse meu pai que me ensinasse, olha, meu pai nunca me bateu, mas quanta coisa errada eu fiz e meu pai me ensinou e eu fui corrigindo, e hoje sou um médico, sou um advogado, sou isso, sou aquilo, por causa do conselho do meu pai. Hoje meu pai partiu, mas meu pai me deixou bons exemplos, sem precisar me espancar, mas ele usou a vara, porque está escrito, irmão, a astutícia está ligada no coração do menino, mas a vara do açoite afugentará dele. Então muita gente pensa que varas tem que pegar uma vara mesmo e descer a vara no filho. Não é pecado dar uns tapinha assim, mas temos que ter cuidado. Eu não acho pecado, só que às vezes nem é necessário isso.
Essa vara de açoite que fala na Escritura, você tem que interpretar ela como espiritual, irmão. Eu me lembro uma vez de um pai, não vou falar o nome dele aqui, que o filho dele, irmãos, fazia muita arte, né? E quando ele chegou em casa, foi contado a arte que ele fez, e o pai chamou aquele filho e falou: filho, vem cá, você fez isso, isso, fiz, pai. Você não podia ter feito isso, filho. Mas eu fiz. Então o que você prefere? Você prefere levar uns tapinha ou você prefere orar? Ah, pai, eu prefiro orar. Então vamos dobrar o joelho aqui que eu vou orar por você. Aí dobrei o joelho e falei: Senhor, a astutícia está ligada ao coração do menino, mas a vara de açoite afugentará dele. Pega a tua vara agora e afugenta a astutícia que está nesse coração, porque a astutícia é coisa do maligno. Quando Deus deu de falar assim, aquele menino começou a falar a linguagem celestial, as línguas estranhas, irmão. Quando levantamos da oração, aquela criança estava chorando e dando glória a Deus. E Deus deu de perguntar. Deus me deu de perguntar, vou falar logo, foi comigo que aconteceu isso. Deus me deu de perguntar a ele: o que você está sentindo? Ele falou: papai, quando o papai pediu para a astutícia sair, eu vi um homem como uma sombra, com um saco nas costas, saindo de trás de mim e foi embora. E agora o Espírito Santo está me visitando. Aí o Senhor me ensinou e disse: esta é a vara que tem que ser aplicada. E os homens interpretam como vara de marmelo, como vara, e às vezes machucam o filho. Aí o adversário vai lá e toma o filho de novo. E aqueles homens que são ignorantes na parte espiritual batem no filho, às vezes até deixam sinais que muitas das vezes a criança, quando cresce, nunca esquece, e muitas das vezes até depois se revolta contra uma denominação ou contra um ensinamento por causa que o pai foi ignorante. Irmãos, aprenda a ensinar os teus filhos, irmão. É a mesma coisa quando você vai num culto de algum lugar e alguém já te ameaça que vai mandar para o cemitério, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Esse não é o nosso pai que nós conhecemos, irmão. Nosso pai que nos conhecemos, ele nos repreende e até nos castiga se necessário for, porque ele nos ama. Ele não tem prazer na morte do ímpio antes que ele se converta. Como é que ele vai falar que vai mandar para o cemitério se ele não tem prazer na morte do ímpio? Então como é que eu vou pregar uma coisa, irmão, que não está escrito? E você vai acreditar, mas não está escrito, irmão. Está escrito diferente. Ah, mas Deus fez isso ali, Deus aconteceu isso lá, Deus fez... Isso não é um problema meu nem seu. Deus faz o que Ele quiser fazer e não é necessário eu pregar. Quer dizer que é preciso eu pregar que vai acontecer isso para que aconteça, para que depois aquele povo que está me observando possa olhar para mim e dizer: olha, esse homem aí, o que ele fala acontece na hora, o que ele fala cumpre na hora. Aí passa a ser uma idolatria aquele homem, irmão. E essa idolatria pode trazer a destruição espiritual, tanto daquele que prega como daqueles que estão ouvindo a pregação. Sejamos sábios, irmão. Não vamos aborrecer o nosso irmão, ainda que ele esteja fazendo alguma coisa que não agrada a Deus. Se nós aborrecemos ele, no nosso coração nós já somos homicidas. Ao invés de aborrecer, vamos tentar com carinho, com amor, fazer com que ele retroceda os seus atos ruins. Por que Deus, irmão, prepara muitas das vezes, preparava para mim e para outros, irmos dentro de cadeias para pregar para aquelas pessoas? E muitos daqueles que estavam na cadeias eram filhos de crente, irmão, que estavam revoltados com os pais, com a mãe, com igrejas. Sou testemunha disso. Por quê? Porque os pais queriam forçá-los a fazer as coisas. A barba crescia um pouquinho, já queria que ele arrancasse a barba e até batia para levar na igreja. Então ele começou a ver a igreja que ele ia, porque para mim o consenso de igreja, o contexto de igreja, somos nós. Eu não acredito em igreja de pedra, irmão. Aquela igreja de pedra para mim é uma casa de oração só, para nós se reunirmos quando tem muita gente. Igreja somos nós, certo, irmão? Eu, pelo menos no meu conceito,
É assim, você pense como você quiser. Ah, mas lá tem aquela igreja, assembleia tal, congregação tal. Tudo bem, existe prédios com nomes, porém, para mim, aquilo apenas é uma casa, não é casa de Deus também. É uma casa que se reúne um povo cristão, que é a igreja, porque a igreja é o povo que está lá dentro, que está usando aquele ambiente para louvar a Deus, porque tem muitos. A igreja não é as paredes, a igreja é o povo. Apenas aquele prédio é uma casa de oração. Por isso que o Senhor Jesus, quando chegou no templo e pegou o chicote, ele pegou o chicote, mas ele é o Senhor Jesus. Não precisou, não foi Pedro que pegou o chicote, não foi Paulo, não foi Isaías, não foi outros, não. Foi o Senhor Jesus que pegou o chicote. O Senhor Jesus, ele é a autoridade máxima. O Eterno é a autoridade máxima. E o Senhor Jesus disse assim: quem me vê a mim, vê o Pai. Ele veio cumprir uma missão, irmãos. É uma coisa diferente do que você pegar um chicote e você querer bater numa coisa que não é sua. Imagine se você vai pegar o filho de uma outra pessoa e vai bater nele e vai colocar ele de castigo. O que acontece com você? Você está cometendo um crime, porque o filho não é seu. Você vai pegar uma ovelha, vai bater na ovelha, vai machucar a ovelha, sendo que o pastor, o sumo pastor que te colocou para pastorear aquele rebanho, quer que você trate da ovelha, não que bata nela. Eu acho que vocês estão entendendo essa pregação, irmãos. Então não machuque a ovelha, ainda que você ache que ela está manca, machucada, ferida. Use de amor, coloque o azeite, coloque o bálsamo, faça de tudo para querer curá-la. Ah, Deus vai libertar essa igreja, vai matar aquele ali, matar. Que pregação é essa? Onde você achou isso escrito, irmão? Mostra para mim. Só se você foi lá no Velho Testamento, pegou aquela parte que Deus mandou destruir cidade, mas aquilo já é uma sombra, irmão. São coisas que naquele tempo era diferente, irmão. Não é agora. Nós estamos no tempo da dispensação da graça. Veio Jesus Cristo para nos ensinar a como ensinar. Porque muitas das vezes os homens ensinavam de acordo à forma que eles entendiam que tinha que ser feito. Agora nós temos um Espírito Santo Consolador que nos guia em toda a verdade. Ame o teu irmão. E você, cara visita, ou caro, eu digo visita, mas caro ouvinte, né, que está pela primeira vez ou pela segunda, crê em Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo que eu estou pregando não é um Jesus Cristo que aceita tudo, que concorda com tudo, que cobre com... Não, é um Jesus Cristo que tem misericórdia, quer perdoar o teu pecado, quer limpar as tuas vestes. É um Jesus Cristo que quer curar o teu filho dos vícios. É um Jesus Cristo que quer curar ele do vício da bebida, do vício das drogas. É um Jesus Cristo que não quer que ele morra sem conhecer a verdade. É um Jesus Cristo que quer que, mesmo que seja no último dia da vida dele, ele consiga alcançar a vida eterna. É esse Jesus Cristo. Não é um Jesus Cristo que chega numa denominação e diz que vai matar para libertar a denominação. Não. O Jesus Cristo que eu estou pregando aqui é aquele Jesus Cristo que vai entrar nessa denominação e vai dizer para ele: meu filho, muda o teu conceito, porque mesmo que eu tenha que te apertar um pouquinho, mas eu vou te salvar, porque você pertence a mim. Ele não vai chegar lá condenando a morte e mandando para o inferno. Não. Cada um vai se quiser ir, irmão. Deus não vai jogar ninguém, sabe? Muita gente pensa que o Senhor vai lançar. Não. Cada um vai porque quis seguir o caminho. Não foi o Senhor que empurrou. O Senhor não empurra ninguém, irmão. Aquele que vier a mim, ele disse, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele podia dizer, aquele que vier a mim, que eu não quiser, eu jogo fora. Não, ele falou diferente. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Este é o Jesus Cristo que eu estou pregando. É o Jesus Cristo da Bíblia, das Sagradas Escrituras. É o Jesus Cristo que ama. É o Jesus Cristo que repreende. É o Jesus Cristo que castiga. Mas é o Jesus Cristo que perdoa. Que este Jesus Cristo você possa aceitá-lo como teu Salvador, você que ainda não creu. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Meu e-mail, simõesraul83@gmail.com. O Senhor Jesus Cristo veio para salvar, veio para dar a vida em resgate de muitos.
Deus abençoe a todos e que o nome eterno do eterno Deus de Israel, Elohim, glória ao nome santo do Senhor, o Deus vivente, que é digno de toda a glória e honra, seja louvado e glorificado em eterno. Amém e amém.